Voltemos ao estudo do livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 8. Já havia dito aos irmãos que nós estamos agora na abordagem, na análise, no estudo dos capítulos onde os comentaristas, os teólogos e pregadores então divergem. Nós temos seguido uma linha de interpretação apresentada aos irmãos desde o início, chamada de preterista, ou seja, que entende que boa parte daquilo que João recebeu do Senhor na ilha de Patmos, as revelações chamadas de Apocalipses no grego, elas se cumpriram no ano 70 com a queda de Jerusalém. Ao mesmo tempo, a nossa abordagem sempre revela o objetivo do livro, que era trazer fé e esperança para a igreja do primeiro século que vivia sob perseguição. Esta perspectiva otimista da Escritura Sagrada, ela permeia todos os livros da Bíblia, demonstrando que o Cordeiro, ele é vencedor, ele cavalga vencendo e para vencer. De modo que não há esperança para uma igreja que não crê no poder do Evangelho, no poder da ressurreição. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que se Cristo não ressuscitou, então não há razão de celebrarmos um culto público em devoção e adoração a Ele, porque a nossa fé seria inútil, vã a nossa pregação. Então, este livro, longe de nos assustar, de nos desanimar, me refiro ao livro do Apocalipse, ele é extremamente esperançoso, ele revela essa esperança para o povo de Deus, de que existe um Senhor sobre tudo e todos, ele é o Rei do Universo. E não obstante aquilo que os homens façam, o Salmo 2 nos lembra que a reação do nosso Senhor sempre é aquela descrita na palavra, ele ri de todos eles. Nós precisamos crer e confiar no que diz a palavra do Senhor. Então, Apocalipse 8, nós temos a apresentação do sétimo e último selo, e com ele a revelação do que vem depois, ou seja, 7 trombetas de juízo, 7 trombetas de julgamento. A partir do versículo 1, então, por favor, acompanhe a leitura. Apocalipse 8. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. O anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra,
causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Senhor, concede-nos entendimento, abre o nosso coração para recebermos a Tua palavra nesta manhã. Ensina-nos, ó Senhor, a respeito deste precioso livro, a verdade gloriosa de que o nosso Redentor vive e reina para todo sempre. E ai dos homens e nações e povos que se levantam contra o Senhor e contra o seu Cristo. Em nome de Jesus é que nós oramos ao Senhor e pedimos esta bênção. Amém. Então nós temos aqui, no versículo de número 1, primeiramente, a descrição das orações dos santos, só que, observem, isso começa de uma forma diferente. O versículo de número 1 diz: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Lembrem-se que o único que podia abrir o livro era Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este livro estava selado com 7 selos, e cada um deles, sendo aberto, revelaria um juízo que estava próximo a um povo que havia se divorciado, na verdade, traído o próprio Senhor, e, portanto, o Senhor estava apresentando a sua carta de divórcio. Era uma referência a Jerusalém do primeiro século e o seu povo, aqueles que haviam rejeitado o Cristo, haviam entregado o próprio Cristo para ser morto como se fosse um assassino, como se fosse um ladrão. Veja que, quando chegamos ao 7º e último selo do livro, o que nós poderíamos esperar, dada a natureza dramática dos selos anteriores, do que aconteceu quando os 6 primeiros selos foram abertos, era que ocorresse um tipo de explosão que fosse abalar toda a terra quando este último selo fosse então rompido pelo próprio Cordeiro. Mas observem mais uma vez, por favor, o versículo 1. Nada acontece, nada além de silêncio, ou do silêncio. É o que nós vemos aqui. Então, existem 2 configurações ou linhas possíveis das Escrituras que podem ser percebidas, vistas aqui. A primeira delas é que, apenas alguns versículos abaixo, um anjo vai oferecer incenso, e este incenso representa as orações de todos os santos. Observem o versículo 3. Vem um outro anjo, fica de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, orações oferecidas no altar de ouro, perante o trono do Senhor. Alguns capítulos antes, quando o 5º selo foi aberto, nós percebemos que a situação não foi de silêncio. Lembrem-se que os mártires perante o Senhor, as almas dos mártires clamavam por intervenção divina, clamavam por juízo divino para com os seus inimigos, para que o Senhor, então, ele descesse e vingasse o sangue derramado de seu povo, a menina dos seus olhos. Mas agora observem, aparece um anjo que reúne suas orações, as orações dos santos, e ele está apresentando estas orações como incenso, e tudo está em silêncio, naquela solenidade, naquela formalidade de adoração. Veja que nós temos procurado apresentar aos irmãos que os elementos da literatura apocalíptica, da linguagem apocalíptica, ela é cheia de imagens, figuras, tipos da antiga aliança, do que nós encontramos no Antigo Testamento. Observem, quando nós olhamos o início do capítulo 8, e seguimos a leitura, essa forma em que os anjos apresentam as orações, ou como esse anjo faz isso com incenso, em meio a uma formalidade silenciosa no culto ao Senhor. Quando nós olhamos isso,
precisamos notar a sua coincidência com o que acontecia no templo, até aquele período ali, desde o passado, ou desde os dias do Antigo Testamento, ao que agora nós continuamos a ver, em específico aqui no livro do Apocalipse. Então, o costume do templo, que ainda não havia sido destruído, era semelhante. Olha só, quando Zacarias estava servindo no templo, durante o tempo em que o incenso estava sendo apresentado, o que foi que aconteceu? Está lá em Lucas capítulo 1, marquem aí Apocalipse e vamos lembrar. Estou me referindo a Zacarias, aquele que ficou mudo, o sacerdote, que era o pai do último grande profeta, João. Então, Lucas capítulo 1, versículo de número 10. Lucas capítulo 1, versículo de número 10. Veja só, as pessoas esperavam do lado de fora em silêncio, orando em silêncio, e aí no versículo 10 diz: e durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. O povo estava esperando a Zacarias por um tempo, e ele não havia saído, e observem o que diz o versículo 21 também. O povo aguardava, ou seja, o povo estava esperando, versículo 21, a Zacarias, e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Então, o que vemos em Apocalipse 8, um anjo apresentando suas orações, ou as orações dos santos na forma de incenso, traz essa ideia de um costume que era comum, ou de uma prática comum no templo. O que diz o versículo 1 do capítulo 8? Que quando ele faz isso, no céu, há cerca de meia hora de silêncio, tudo fica calado. Algo semelhante ao que acontecia no templo. O povo esperava o sacerdote levar a oferta lá no Santo dos Santos, para depois voltar. Então, essa coincidência aqui, ela nos chama a atenção. Existe uma outra também alusão possível. Eu disse aos irmãos que podem existir aí duas configurações ou duas linhas de interpretação. Essa também é bem interessante. Observem novamente em Apocalipse 8, que quando o último selo, o sétimo e último selo, ele foi aberto, no versículo 6 diz assim, que os 7 anjos que tinham as 7 trombetas, se prepararam para tocá-las. Então, uma outra possível alusão aqui, feita pelo apóstolo João, quando ele está enxergando aquela revelação, é do famoso cerco da cidade de Jericó. A abertura do sétimo selo aqui é seguida pelo toque de 7 trombetas, ou seja, foi o que aconteceu precisamente, irmãos, quando as muralhas de Jericó caíram. As crianças aqui sabem muito bem, essa é uma das histórias bíblicas empolgantes para todos nós, o cerco da cidade de Jericó, o momento em que as trombetas são tocadas e as muralhas caem. Mas não apenas isso, lembrem-se que antes de tocar aquelas trombetas em Jericó, vocês lembram o que aconteceu? Os israelitas marcharam ao redor da cidade em silêncio. Eles marcharam assim, como Deus mandou. As voltas que eles deram em Jericó, cercando Jericó, a cidade fortificada com suas muralhas, foi em silêncio. E então, irmãos, vejam que importante informação nós temos aqui. E a aplicação para nós hoje, em ambos os casos, o que é que nós temos aqui? Tomando o exemplo do que acontecia no templo, tomando um exemplo histórico do cerco da cidade de Jericó e aplicando para Apocalipse 8. Silêncio, trombetas, conquista dos inimigos de Deus. Perceberam? Primeiro silêncio, depois o toque das trombetas, que era o sinal de que o exército do Senhor estava ali presente. Terceiro lugar,
os inimigos são conquistados. Não nos enganemos, irmãos. Quando Deus está em silêncio, isso não quer dizer que Ele não está preparado para julgar e conquistar, derrotar e destruir os seus inimigos. Lembre-se sempre dessa sequência: silêncio primeiro, depois vem as trombetas e depois a derrota completa dos inimigos de Deus. Então o julgamento estava pronto. E o que acontece então na sequência do capítulo 8? O que nós lemos, versículos de 2 a 6. Então, João vê os 7 anjos, foram dados a eles trombetas, ou seja, lhes foram dadas 7 trombetas, diz o versículo de número 6, o versículo de número 2, e até o versículo 6, então, há a descrição de que o juízo de Deus estava por vir. Versículo 2, então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. E aí continua João a descrever o que ele estava vendo. Outro anjo veio e ficou de pé junto ao altar, como nós já vimos, no versículo de número 3. Versículo 4, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Versículo 5, ele toma o incensário, enche do fogo do altar e o lança sobre a terra. E o que começa a acontecer? Lembre-se, silêncio, trombetas, conquista dos inimigos. Então, trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. E enquanto isso está sendo lançado, versículo 6 diz que os anjos se preparam para tocar as trombetas, e a partir daí nós começamos a ver o que estava para acontecer. Isso traria conforto para uma igreja perseguida, para uma igreja sofredora. Os 7 selos do livro foram abertos e agora começamos a ver uma nova rodada, 7 trombetas de juízo. Esses anjos estavam perante o Senhor, o que quer dizer que eles estavam diante do trono de Deus. Cada um recebeu trombetas dadas pelo próprio Deus. E aí nós percebemos que estes anjos, eles cumprem as suas funções determinadas pelo próprio Senhor. Alguns pensam, comentaristas respeitados, que este anjo que está exercendo uma função sacerdotal no altar não poderia ser qualquer um. Alguns acreditam que era o próprio Cristo no exercício de um de seus preciosos ofícios. Nós aprendemos isso nos nossos catecismos, quando somos ensinados a enxergar na palavra os ofícios de Cristo, os quais ele exerceu tanto em seu estado de humilhação como de exaltação: profeta, sacerdote e rei. Alguns comentaristas acreditam aqui que seria Jesus o próprio anjo, porque não seria apropriado para qualquer anjo responder às orações dos santos. Eles não têm essa função. E isso só poderia estar reservado para o grande e sumo sacerdote. Mas de qualquer forma, irmãos, esse anjo vem e fica de pé no altar carregando um incensário de ouro. Olhem só, versículo 3, ele recebe muito incenso, que mistura com as orações e apresenta no altar de ouro diante do trono. Versículo 4, a fumaça do incenso misturada com as orações dos santos sobe a Deus da mão do anjo. E então, versículo 5, em uma resposta clara à oração, o anjo enche o incensário com fogo do altar e o lança sobre a terra. É onde nós temos a informação de que houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto, a manifestação gloriosa dos céus da parte do Senhor. Então, um impacto dramático, consequentemente, ocorre na terra. Versículo 6, com o julgamento, então, preliminar concluído, os outros 7 anjos se preparam para tocar as trombetas de juízo. As orações aqui representadas, irmãos, sem sombra de dúvidas, são aquelas que nós já vimos anteriormente. São as orações dos santos mártires que estavam morrendo naqueles dias de perseguição. Eles clamavam por vingança,
E lembre-se, em Apocalipse 6, versículo 11, eles foram instruídos a ter um pouco de paciência, a esperar mais um pouco, porque aconteceria alguma coisa. Capítulo 8 nos mostra então que este tempo de espera ele havia encerrado. E era a hora de suas orações serem respondidas. Informação aqui então importante para a gente. Uma vez que estas orações sendo respondidas, apontam claramente para as orações oferecidas pelos santos de Deus, os cristãos martirizados do primeiro século, nós podemos concluir que esta bateria de julgamentos vindos das 7 trombetas tocadas são juízos que cairiam sobre Jerusalém no decorrer da famosa Guerra dos Judeus. A Guerra Judaica compreendeu o ano 66 ao ano 70 depois de Cristo, primeiro século. Deus iria respondê-las, o Senhor iria atendê-las. Ele não poderia se demorar, porque aquelas orações estavam sendo feitas, e o sinal que João vê, ele percebe, é iminente, não se delongaria. O Senhor cumpriria aquilo que havia predito, prometido. Então temos o primeiro anjo e a primeira trombeta, versículo 7, observe, fala sobre a grande tribulação. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores e de toda erva verde. O desafio, quando nós estudamos o livro do Apocalipse, irmãos, é entender a sua mensagem à luz do seu contexto imediato, ou seja, daquilo que nós encontramos no próprio livro, e do seu contexto imediato, imediato e imediato, ou seja, o imediato é aquilo que você está extraindo na hora. O imediato é aquilo que você vai percebendo à luz do que foi revelado na Escritura de forma progressiva e orgânica. Aquilo que disse aos irmãos, o reino é como um grão de mostarda, é uma pequena semente, cai na terra, a semente então ela morre, germina e se torna uma grande e frondosa árvore, o reino avança, isso é progressivo, cresce, não diminui. E isso nos ajuda a compreender os riscos que por vezes corremos quando tentamos interpretar um livro tão precioso fora da Escritura. Nós temos repetido isso quando fazemos a comparação com um tempo histórico que a igreja do século 21 está experimentando, uma pandemia. Pandemias vêm e vão, pelo menos a cada 100 anos. É o que nós estamos vivenciando hoje. Mas a falta de compreensão é tamanha, o analfabetismo bíblico é tão grande que questões simples, às vezes, nós não conseguimos aceitar. Estão dizendo que as pessoas que estão morrendo nesse tempo estão sendo arrebatadas. Faça-me o favor. Aonde estão encontrando isso? Isso se espalha como se fosse erva daninha, e muitos crentes começam a acreditar e achar que tudo isso é real. Fogem da Bíblia. Por isso, nós precisamos nos ater à palavra de Deus. Até por uma questão simples, ser arrebatado é tomado vivo, não morto. Mas as pessoas se afastam da Bíblia e começam a fazer essas comparações estranhas. Então, as 7 trombetas aqui, elas seguem o mesmo padrão geral dos 7 selos que nós já vimos. Pelo menos o 7º selo a gente está vendo agora. Os 4 primeiros separados dos 3 últimos. Vai seguir na mesma linha aí. Neste caso aqui, observem que as últimas 3 trombetas, elas vão ser identificadas mais adiante com os ais, que são termos de juízo, interjeições de juízo na Bíblia. Para o judeu, um pronunciamento como o Senhor Jesus fez em Mateus 23, ai de vós fariseus, ai de vós fariseus, é um termo de juízo. Então, as últimas trombetas elas vão estar associadas a eles.
Com os selos, observem que os 4 primeiros foram associados aos cavaleiros do Apocalipse, nós já vimos. E não há razão aqui urgente para considerar tudo isso em série, como se agora tivéssemos um total de 14 fios ou linhas em um cordão. Não. A descrição é da destruição apocalíptica da cidade de Jerusalém. Cada trombeta nos dá uma imagem mais completa do que aconteceria nesse julgamento. Seria cataclísmico, que cairia sobre aquela cidade condenada e a sua região circundante, uma cidade condenada à miséria. A linguagem simbólica aqui, irmãos, é importante lembrar, é de uma devastação exaustiva, mas a clara advertência de Jesus indica que esses símbolos não são exagerados quando nós consideramos o que realmente iria acontecer com a cidade de Jerusalém e ao território circundante da Judéia. Vocês leram comigo na liturgia Mateus capítulo 24. Vou citar para vocês aqui 2 versículos por onde passamos. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Mateus 24, 16. E, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Mateus 24, versículo 21. Não podemos interpretar as palavras de Jesus à parte do livro do Apocalipse ou à parte de todas as profecias. Jesus estava se dirigindo ao divórcio que aconteceria entre o Senhor e o seu povo Israel, por rejeitarem ou por rejeitar o seu Messias prometido. Então, o soar das trombetas, por exemplo, já falamos sobre isso, vamos repetir, sinaliza o quê? O começo da batalha, o início da batalha. Esta seria uma guerra do Senhor contra uma nação apóstata. Observem, a combinação que vemos aí de granizo, fogo e sangue nos faz lembrar de um julgamento antigo. Vamos para Êxodo capítulo 29, ou Êxodo 9, 29 não, Êxodo 9, versículo 23. Vocês já passaram comigo por aqui. Êxodo 9, 23. Êxodo 9, 23, capítulo 9, versículo 23, diz assim: E Moisés estendeu o seu bordão, a sua vara para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. Salmo 78, versículo 48. Neste cântico, há uma lembrança do povo de Deus, da vitória de Yahvé sobre uma nação apóstata. Salmo 78, versículo 48. Salmo de Asaf. Versículo 48 fala sobre esta praga. Entregou a saraiva, ou seja, a saraivada de pedras e fogo, o gado deles, e aos raios os seus rebanhos. E o Salmo 105, versículo 32. Salmo 105, versículo 32. Esse exercício aqui de exame da Escritura é importante para os irmãos perceberem a linguagem de onde vem, para que a gente não fuja daquilo que está escrito. Salmo 105, versículo 32. Por chuva deu-lhe saraiva e fogo chamejante na sua terra. Aí você entende essa linguagem por conhecer a Escritura, porque nós temos o privilégio de estudá-la. E aí quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 8, essa mesma linguagem é utilizada. Por quê? Porque a destruição de Jerusalém, nós sabemos, isso está registrado nos anais da história da humanidade, aconteceu no ano 70 depois de Cristo, mas houve muita devastação na Judéia nos anos que antecederam
aquele triste e fatídico ano de número 70. Israel, uma vez gloriosamente libertado do Egito, tornaria-se o próprio Egito. Irmãos, isso é tão sério, que o que nós estamos hoje vendo acontecer na Europa é a repetição do que aconteceu com Jerusalém, do que aconteceu com qualquer nação que, uma vez tendo abraçado o Evangelho e participado do pacto com o Senhor, agora estava voltando as suas costas para Ele. Veja, Israel, uma vez gloriosamente libertado do Egito, se tornaria o próprio Egito. É o que acontece com a nossa vida. Quando nós começamos a estudar o 9º mandamento, ou o 8º mandamento da lei de Deus, que fala sobre não furtar, não roubar. Após uma pregação, lembro que um presbítero me chamou a atenção quando nós citamos um dos exemplos do que acontece quando tanto o furto como a negação da verdade ou a mentira. Na verdade, acho que eu usei Acã explicando o 9º mandamento, que é não dirás falso testemunho. O presbítero lembrou para mim que quando Josué chama Acã, ele diz, meu filho. Imagine, você conhecendo o Evangelho, tendo sido criado na igreja, ou tendo ingressado na igreja já velho, no meio do povo de Deus, agora voltar as suas costas para o Senhor, ou mesmo no meio da congregação, está vivendo uma vida totalmente contrária ao Senhor. Josué estava prestes a ser morto por juízo de Deus, mas não somente ele, toda a sua casa. E imaginem ele ouvir isso, as palavras do seu general, e estas palavras se iniciarem com uma expressão pactual, ou seja, você sabe quem você é, você sabe de onde você veio, meu filho, por que você fez uma coisa dessa? É quando um pai corrige um filho, né? E o filho sabe que está errado, conhece a palavra de Deus, e o pai, antes de corrigi-lo, disse, meu filho, você pecou contra Deus. Isso traz um peso muito grande para um homem, uma mulher, um jovem, uma criança educada nos caminhos do Evangelho, uma nação liberta, que conheceu o poder do Evangelho. Isso é tão marcante. Ontem na palestra do Dr. Ziel sobre essa relação da liberdade religiosa para os pastores e líderes, um ponto histórico interessante que ele citou foi que na França, cidades, vilarejos, todas elas têm uma cruz na entrada. Não é apenas um símbolo, é a marca histórica de que o cristianismo passou um dia por ali e consigo levou todos os seus efeitos e impactos. Quando a nação larga tudo isso, meus irmãos, ela se transforma, ela deixa de ser Jerusalém e ela passa a ser Egito. Israel, repito, uma vez gloriosamente libertado do Egito, se tornaria o próprio Egito. Começa a fazer sentido para a gente, porque às vezes a gente tem a tendência a empurrar tudo isso, eu não sei para quando, eu não sei para quando isso vai acontecer, e cada vez mais a gente fica achando que vai acontecer e não acontece. Apocalipse mostra claramente o que aconteceu e o que na história tem acontecido com as nações que se voltam contra Deus. Tristemente, hoje a Europa apresenta isso. Considerando-se pós-cristã, está sob o juízo de Deus. As nações que também fazem a mesma coisa, não somente a Europa, eu mostro porque foi extremamente impactada pela reforma. A América tem experimentado isso, infelizmente, ainda temos muitos servos de Deus ali, mas uma nação fundada com bases no Evangelho e que hoje mata tantos bebês em clínicas autorizadas para a prática do assassinato de bebês, o aborto. E o que dizer da nossa nação tão rica, de tantos recursos,
mas tão corrompida porque os seus líderes até se apresentam como cristãos de qualquer segmento, mas agem como Acã, ou em sua expressão religiosa, tanto se afastam do que diz a palavra do Senhor. Isso traz então juízo sobre um povo. Eu não vou tratar aqui todas as trombetas, mas eu vou ficar só com esta primeira aí. Eu tenho um compromisso também de não me delongar bastante. E também é interessante que nós pensemos, estudemos sem muita pressa. Essa é uma parte do Apocalipse muito preciosa para o nosso entendimento. Eu quero finalizar só lembrando o seguinte, que nesta passagem que eu li para vocês aqui também, observem que no versículo 7, diz que começa a expressão terça parte de algo, começa a aparecer. E diz aí no final do versículo 7 que foi queimada então a terça parte da terra e das árvores e também de toda a erva verde. E aí nós, às vezes, caímos naquela de ambientalistas gospel, né? E aí começamos a pensar, não, isso aí é que ainda vai acontecer, a Amazônia está queimando aí, e aquela coisa toda. Veja só, o contexto imediato, que também vai nos fazer observar o que foi registrado naquele tempo de fato. Flávio Joséfo, que foi um historiador importante, que viveu naquele período ali, ele disse assim, ele vai falar sobre este terço das árvores destruídas naquele período. Nos seus registros famosos, ele diz que os romanos cortaram todas as árvores ao redor de Jerusalém por cerca de 90 estádios, 18 quilômetros aproximadamente de desmatamento. Jerusalém e a região circundante da Judéia. Jerusalém também foi cercada, nós vemos isso, por jardins agradáveis que foram destruídos. O Getsemane era um deles. Os judeus devastaram o horto do Getsemane. Então, aqui nós temos uma informação importante, somada ao que diz a Escritura, porque isso foi devastador o suficiente. E também, Apocalipse vai falar usando uma outra imagem que nós podemos associar. É possível também, Joséfo fala dessa devastação clara, desmatamento absurdo naquela região, mas Joséfo vai falar também que, a Escritura vai dizer também que gramas e árvores podem representar homens. Vejam lá em Apocalipse capítulo 7, no versículo 3, que nós já estudamos, quando a ordem dada pelo Senhor ao anjo é: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. O mar aqui é uma referência ao mesmo tempo, é uma referência aos gentios, nós já vimos isso no Antigo Testamento, então pode ser entendida como literal ou não. E árvores também é uma referência aos homens. Veja só, acontece também no capítulo 9 a mesma informação. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, há um trocadilho aí. Alguns acreditam que pode ser uma referência a homens, apontamento aí de gramas ou árvores. Eu entendo, à luz do que nós vemos sobre juízos, que vêm contra os homens e caem sobre a terra, somado a essa descrição muito importante na história que o judeu Flávio Joséfo fez, de que Jerusalém foi desmatada, 18 quilômetros de mata, eu acredito que, de fato, aqui a referência seria a sua literalidade mesmo, que o juízo viria sobre Jerusalém, principalmente sobre os homens, mas afetaria toda a terra, assim como o pecado danifica tudo. O juízo de Deus, então, vem e cai sobre a terra. E Deus usa os elementos da natureza, como nós vimos no livro do Êxodo, Ele sendo o Criador, e agora Ele mesmo descria, para mostrar que Ele tem poder sobre os elementos e usa
para abençoar o seu povo ou para puni-lo, para julgá-lo por conta da sua apostasia. Eu vou ficar por aqui. Eu sei que inicialmente o impacto é grande, dadas as informações, e até porque nós não temos o costume de olhar Apocalipse, principalmente essas passagens mais difíceis, sob esse prisma. Mas me permitam encerrar chamando a atenção dos irmãos para algo extremamente importante. Eu diria que é algo maior. Lembrem-se que antes de proferir o seu sermão profético, lá em Mateus 24, Jesus Cristo, ele chora sobre Jerusalém. Ele vê Jerusalém, ele olha para ela e ele chora. Ele vai lembrar que Jerusalém havia muito se afastado dos propósitos de ser luz para as nações. Jerusalém estava matando profetas por séculos. Jerusalém teve um histórico péssimo de reis ímpios que introduziram a idolatria, que praticaram a corrupção e a injustiça entre os homens. Jerusalém estava prestes a crucificar o seu próprio e verdadeiro rei, legítimo rei. Jesus então chora sobre Jerusalém, porque ele sabia mais do que ninguém que terrível coisa é cair nas mãos do Deus irado. Isso não deve nos chamar a atenção, irmãos, para duas verdades importantes. A primeira delas, não duvidemos da palavra do rei. O que ele diz, ele cumpre. O que ele diz é verdade. O que ele manda fazer, nós devemos fazer, confiando inteiramente que a sua palavra é verdadeira. A segunda lição para nós é que, confiando no que diz Jesus Cristo, nós precisamos então avançar com fé, esperança, amor em tudo aquilo que Ele nos entregou e nos prometeu. Essa é uma lição preciosa, meus queridos irmãos, para nós nesta manhã. Não esqueçamos disso. Eu sei que às vezes nós ficamos interessados e queremos pegar bastante os detalhes daquilo que vai sendo dito, quais são as explicações que vão sendo dadas, mas foquemos claramente, irmãos, nesse ensino. Ele é precioso para nós. Eu vou encerrar aqui com uma citação. Eu achei interessante a forma como esse pastor ele tentou colocar como a igreja hoje no mundo, em diversas partes, principalmente no Ocidente, ela tem vivido. Muitos de vocês leram certamente. Ele disse: imagine se nossa visão cristã sobre o fim dos tempos fosse centrada na preparação para Cristo, ou seja, para a sua segunda vinda, ao invés de um anticristo. Centrada na marca do Cordeiro e não na marca da besta. Estão dizendo até hoje a moda são as vacinas. A nossa concentração deveria ser outra. Imagine se nossa visão cristã sobre o fim dos tempos fosse centrada na preparação para redimir a terra, em vez de escapar dela. Nós vamos viver nessa terra. Ela será restaurada conosco. E ele conclui dizendo: imagine se nossa visão cristã sobre o fim dos tempos fosse centrada na esperança, ao invés do medo. Nós convivemos com tudo isso sempre, mas é importante entender onde ele quis chegar. Você não vai viver se preparando para a volta de Cristo sem ter a compreensão do que a Bíblia fala sobre o anticristo, sobre a marca da besta, sobre o medo que nos acomete. Mas lembrem-se, irmãos, quando estudamos um livro como esse, e centralizamos o nosso pensamento, as nossas energias gastas para estudar, para orar, para viver, para servir, para agir, na preparação de Cristo, na marca do Cordeiro, que é o sinal que carregamos, na preparação para redimir a terra, ou seja, fazendo discípulos de todas as nações, e na esperança. Então, o nosso impacto, certamente, como cristãos, será totalmente
outro. Totalmente outro. A nossa fé se revelará de fato relevante, porque ela se baseia em um Salvador e Senhor glorioso e poderoso, e que tem uma palavra que jamais falhará. Vamos orar. Senhor, abençoa-nos e, à medida em que estudamos a Tua palavra, ajuda-nos, Senhor, a compreender até mesmo questões que são mais difíceis, questões que, por conta das nossas limitações, temos lentidão em aprender. Ajuda-nos, Senhor, para que tudo aquilo que ouvimos faça sentido, encontre guarida, lugar especial em nossa alma, animando a nossa fé, nos enchendo de esperança no Senhor e nos lembrando que o Senhor atendeu às orações dos teus servos mortos por perseguição e derramou juízo sobre uma nação que voltou as suas costas para o seu Cristo. Livra-nos, ó Senhor Deus, deste mesmo caminho da apostasia, nos fazendo lembrar que eles eram do teu povo. Jesus chorou sobre a cidade e chorou por eles, mas eles amaram com ódio profundo a sua crucificação e se deleitaram na morte de um Salvador inocente. Senhor, ajuda-nos a confiarmos que todo o propósito de Deus deveria ser cumprido e o próprio Cristo, ao ressuscitar, redimiria muitos daqueles que depois não passariam por este juízo, mas contemplariam a verdade gloriosa de que os céus e a terra um dia passariam, mas as palavras do Senhor Jesus jamais. Ó Senhor, ajuda-nos a confiar, a depender, a descansar, a saber que este momento é tão deleitoso para nós, tão alegre, tão prazeroso, porque sabemos que o Senhor está em nosso meio, porque o Senhor é quem torna vivas todas as coisas, porque o Senhor nos enche de fé e de esperança, porque o Senhor nos lembra que a tua igreja sempre será em Cristo Jesus triunfante. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.